Ansiedade e medo é a mesma coisa. São duas faces de uma mesma moeda. Só tem que o medo é uma coisa concreta. Você tem o circuito do medo extremamente ativado. De ser rejeitado. Não, de ser rejeitado, de não ser aceito, das pessoas acharem que você é ridículo, sempre de achar que você vai falar não vai agradar. Então, é um circuito de medo muito grande que o cérebro tem. O que se faz para desativar isso? Eu tenho que ativar outros, que é o circuito da coragem. Medo é uma coisa que ele só tem uma saída, enfrentar. Porque o medo, se você for para trás, chega uma hora que tem uma parede. Não tem mais. E ele vai te sufocar. O medo e a ansiedade pode se manifestar de várias formas. Ansiedade e medo é a mesma coisa. São duas faces de uma mesma moeda. Só tem que o medo é uma coisa concreta. Por exemplo, se entra um ladrão aqui, a gente vai ter medo de uma coisa ali, tá? Que a gente sabe o que é. A ansiedade é um medo subjetivo. Eu não sei o que é. Porque certamente você nasceu com esse sistema límbico do medo mais ativado. Entendi. Aí você vai ver na família, tinha algum avô ou pai que tinha a mesma coisa, mas não tinha coragem de falar. Entendi. Porque na época não falava. Aí o que fazia? Era o cara que ia trabalhar num lugar que ele não precisasse lidar com o público. Quando você tem ansiedade, é normal ter ansiedade. O problema é adoecer da ansiedade. A fobia social é um adoecimento da ansiedade, que é isso que impede. Porque a maioria das pessoas vai evitar aquilo o resto da vida. Por exemplo, as pessoas que têm fobia social geralmente me procuram para tratar a fobia social quando entra na faculdade, quando vai ter que apresentar o TCC. Vou te dar um dado científico. Os ingleses têm mais medo de falar em público do que de morrer. A fobia social e o índice de fobia social na Inglaterra é altíssimo. Por isso que os ingleses são tidos como um povo que não gosta de dar informação, reservado, arrogante. Não, eles têm pavor. Você imagina brasileiro que chega em Londres e vai pedir uma informação. Ei! O cara que é fóbico social, baixa a cabeça, ele sai correndo. Entendeu? Aí todo mundo chega e fala assim, os ingleses são insuportáveis. Fóbicos. Eles têm pavor. A fobia social, timidez excessiva, é um tipo de transtorno de ansiedade. Essas pessoas o tempo todo ficam pensando, se eu falar isso, vão dizer que eu não sei nada, se eu errar, elas ficam... que eu sou burro. Que eu sou burro. Então, para não arriscar, ela não faz. Existe tratamento para isso? Existe. Para fobia social, para timidez, hoje, então, você faz uma coisa que é o que os games trouxeram, daqueles óculos. Hoje, tudo que é fobia, você trata com realidade virtual. Que antigamente, por exemplo, fobia de avião. Também era uma fobia muito... Medo é normal. Fobia é o medo excessivo. Não controlo. Que é o teu sistema de alarme. O que é ansiedade e medo? É o teu sistema límbico de alarme sinalizando um perigo que não é do tamanho que ele está vendo. O nosso cérebro, ele age sozinho. Ele sinalizou um perigo que não é daquele tamanho. Então, hoje, antigamente tinha o simulador da Varig. Então, quem tinha medo de avião, a gente levava, ligava, marcava, agendava. Você ligava e ia lá. E fazia vários treinamentos com a pessoa até ela descondicionar. Não tem mais. A Varig, quando fechou, acabou. Vai se acostumando. Você dessensibiliza o cérebro a reagir àquilo. Pra vocês terem uma ideia, a primeira sessão de cinema que ocorreu no mundo foi em Paris. Começava a cena, aquilo tudo lotado, cinema. Começava a cena um trem vindo. O pessoal saiu correndo. Hoje alguém sai correndo do cinema? Não, por quê? Porque o cérebro se dessensibilizou. Imagina, hoje a gente tem aquelas realidades que fica, né? Ia sair todo mundo correndo. Então é tudo uma questão de você fazer uma adaptação. E nas fobias ocorre isso. Então você pega aqueles óculos de realidade virtual e bota o cara ali com o público na frente e vai fazendo toda a terapia de descondicionamento enquanto ele está ali. Hoje, no mundo de redes sociais e youtubers que a gente vê, existe um índice grande de pessoas que têm esse vácuo de personalidade. Qualquer idolatria